meus queridos, estamos aqui com mais uma escola bíblica para você. Hoje estamos aqui nesse domingo, dia 27 de abril. Estamos aí hoje para podermos dar sequência à nossa escola bíblica. Hoje nós vamos para a nossa sétima aula. É um livro importante está aqui, eu quero apresentar ele mais uma vez aqui. Crucificado com Cristo, um livro escrito por Gregor Friesel, Dr. Gregor Friesel, e nós estamos aqui utilizando as matérias do Dr. Gregory para podermos compartilhar com vocês aqui a palavra de Deus. E hoje estamos aí já esse aqui é o nosso 5, Nós estamos com 4 playlists de escola bíblica já pronta. Você pode ir no nosso canal, procurar onde fica playlists, estão lá a primeira, a segunda, a terceira e a quarta aula, livros, que demos lá, e você é convidado para participar deles todo lá, ok? E a primeira aula, principalmente, a primeira escola bíblica, ela é muito importante. Vamos lá? O tema de hoje, nessa sétima aula, estamos hoje para o capítulo 5 do nosso livro. Nesse capítulo 5, a gente vai fazer em 2 etapas, hoje e domingo que vem, ok? Vamos lá? O título, que a gente vai fazer em 2 aulas é Vencendo o Orgulho Insubmisso e a Dependência da Carne. Dependência da carne. Vamos ler aqui? Cadê? Em mais de 30 anos de ministério e de pesquisa sobre avivamentos, Deus tem feito alguns princípios ficarem bem claros para mim. Enquanto alguns pecados são mais evidentes, o orgulho insubmisso e a dependência da carne podem ser muito sutis. Depois de muita oração e muito estudo, identifiquei aproximadamente 12 atitudes que mais especificamente sinalizam o orgulho, a vontade própria e a dependência da carne insubmissos. Há certamente algumas sobreposições sobre essas questões e as tratadas no capítulo 4 já. Mas também há diferenças significativas. Lembre-se de que a análise da submissão da carne não é um estudo que faz uma vez e pronto. Estamos firmes, encontrando perfeição. Há uma linha de prumo bíblico a qual podemos retornar para nos avaliarmos e crescermos. Há pontos que dirigem mais especificamente a líderes espirituais, porém, todos se beneficiarão dessa leitura. Ao ler os 12 indicadores, peça a Deus que lhe revele áreas que necessite de uma entrega profunda. E em cada ponto, lembre-se de que a graça de Deus é maior que nossas fraquezas. Hoje vamos falar aqui sobre 12 pontos. Não vamos falar sobre 6 hoje, e semana que vem vamos falar sobre mais 6. É muito importante que você preste atenção em cada ponto desse aqui, que são sinais que é chamado aqui sinais de autonomia orgulhosa. Às vezes nós temos a tendência de nós acharmos que nós não somos orgulhosos. Então eu queria que você prestasse bem atenção, justamente nos pontos aqui, que eu frisei alguns pontos. Não vou ler tudo o livro, porque todo ponto por ponto, porque senão ficaríamos aqui horas e horas conversando, mas é muito importante que você preste atenção no que nós vamos frisar para você aqui e passar para você, ok? O primeiro ponto é, vamos lá, quando somos desvalorizados, desculpe, tá? Quando somos desvalorizados ou desrespeitados, sentimos raiva e inveja. O orgulho insubmisso se revela quando não somos apreciados ou reconhecidos. Essa aqui. A raiva contínua, as invejas, ciúmes, são indicadores importantes da vontade própria insubmissa. Tem aquela coisa que às vezes você não é valorizado, às vezes é desrespeitado, isso cria entre você um certo sentimento ruim, de ódio, de raiva. Quando você não é valorizado, sente
aquele sentimento de inveja, não, isso já é um sinal, né? É um sinal aqui que você não está bem, que a sua vida interiormente não está bem. É muito importante que a gente analisa tudo isso. Olha o que o apóstolo Paulo ele fala sobre isso. No capítulo 2 de Filipenses, versículo 3 a 5. Observe só. Eu vou ler na minha versão e fica melhor. Ó, Filipenses, capítulo 2, versículo 3 a 5, que diz o seguinte: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, e cada um considere os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar em Cristo Jesus. Bom, se a gente viver assim, se a gente nos proceder assim, a gente vai se livrar desse sinal aqui, né? Então, quando alguma coisa, por exemplo, eu não valorizar você, aquilo te cria uma inveja. Ah, você foi desrespeitado, aquilo cria uma raiva. Diante de nós que dirigimos, né? Eu tô muito me policiando nisso aí, que a gente precisa se policiar, né? Às vezes o cara tá lá atrás piscando aí, e você não tem como você. E o cara quer passar e aquilo cria, né? Uma sensação ruim dentro de você. Eu, particularmente, eu me enquadrei nisso aqui e estou orando para que Deus possa me ajudar a superar tudo isso. E aí a gente tem que reconhecer esses erros nossos, né? Ó, a verdadeira humildade fica mais confortável com o anonimato no serviço de Deus, enquanto o orgulho anseia por atenção, louvor dos homens. Então, a humildade é, é o sentido de você fazer e você não se importar se as pessoas estão ou não apreciando o seu trabalho. Agora, o orgulhoso não, o orgulhoso ele quer isso, né? Tem mais aqui ainda, ó. Se pedirmos sinceramente a Deus que nos examine periodicamente, ele revelará qualquer motivação ou propósito doentio, e a qual está dentro de nós, né? Dentro de nós. Ainda aqui no capítulo 2, versículo 13, olha o que Paulo fala: porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. Peça a Ele para efetuar em você, peça a Ele para realizar em você a sua vontade. Também temos aqui também olha só isso aqui é interessante ainda nesse primeiro sinal ainda aqui, né? Também é significativo notar que as pessoas superficiais, orgulhosas, não podem ter consciência da sua falta de quebrantamento. Costumam revelar uma tendência a assinalar suas supostas evidências de humildade espiritualmente. Vamos lá, o exemplo como, por exemplo, dirijo um carro velho, vivo numa casa modesta, uso roupas simples, não sou atraente, sofri mais do que os outros, né? Não que isso seja errado, mas as pessoas tendem a fazer essas menções, essas declarações, para fazer uma suposta humildade. Na verdade, só o fato de mencioná-las já caracteriza uma soberba, um orgulho. É, tem muita coisa que a gente precisa mudar, amado. Tem muita coisa que a gente precisa mudar. E eu estou aqui para isso. Eu não somente estou ensinando para você, como também estou aprendendo. Pode estar certo disso, né? Nós não somos nenhum santo aqui, não. Não estamos aqui apresentando algo que nós já somos perfeitos. Nossa, negativo. Eu estou ensinando aqui, quando eu vou preparar a matéria, tem muitas coisas aqui, ou muitas, ou quase todas, que a qual eu tenho muito a ver com isso. Ainda aí, aqui ainda, ainda falar sobre o orgulho religioso. Gente, tem uma coisa que acaba com a alegria de Deus, é o orgulho religioso, né? Esse orgulho faz com que a gente menospreze os pecadores. Lembra dos fariseus? Tem pessoas que se vestem de uma forma que querem se exibir que são santos. Vamos tomar cuidado com isso. A roupa, ela, ela não vai caracterizar você como santo ou não santo, né? Não vai caracterizar.
Por mais que às vezes tem roupas aí que misericórdia, né? E tanto mulher como homens usam, que só Jesus na causa, né? Mas uma coisa é certa, ela não nos caracteriza. Vamos parar com a coisa de querer se caracterizar com isso. Eu, particularmente, uso ternos porque eu gosto de usar. Eu uso roupa social, eu gosto de usar roupa social, por mais que não tenha usado ultimamente, mas eu gosto de usar porque é uma coisa minha. Mas nunca vou dizer que isso vai me caracterizar maior do que alguém, né? E outra coisa são os orgulhos acadêmicos, né? Eu estou te adiantando que eu já coloquei aqui no lembro aqui num desses pontos aqui. Orgulho acadêmico, achar que eu sei muito Bíblia. Você vai conversar com pessoas, você tem que se calar, porque as pessoas acham que conhecem tanta coisa e deixa elas conhecerem, né? Eu, particularmente, falo muito pouco sobre isso, a não ser que nós conversamos de uma forma bem amigável, bem inteligente, e aí a gente conversa. Aí eu coloco o ponto que eu entendo sobre determinadas coisas, ok? Mas nada de soberba. Vamos lá. Uma evidência comum do orgulho é a rapidez de ficar ressentido e julgar como falsos o quebrantamento espiritual alheio. É, as pessoas estão se preocupando com as outras pessoas, né? Outras pessoas, né? Tá ali, sabe? Porque alguém fez alguma palavra, tá vendo? Soberba. A pessoa, rapaz, está dizendo que é quebrantado espiritualmente, ele, olha lá, está querendo dizer que ele é o santão. Gente, vamos esquecer isso. O que nós lemos aqui, né? Paulo ensinando para a gente não ficar ter o mesmo sentimento, não vamos viver em briga, em contenda. Mesmo porque também o apóstolo Paulo também nos ensina que a nossa batalha não é contra o ser humano, né? Julgar os corações e motivação dos outros é primeiramente o domínio de Deus, não o nosso, tá bom? Vamos lá, número 2. Olha só o segundo sinal. Quando reagimos às decepções, aos relacionamentos complicados ou situações difíceis, com amargura contínua, falta de perdão e ressentimento, relacionamentos familiares dolorosos, circunstâncias difíceis ou desilusões nas amizades, na escola, no trabalho, revelam rapidamente se o eu está submisso a Deus. Como é a sua reação diante de um relacionamento complicado? Como é que é a sua reação diante de uma decepção que você passa? Tudo isso vai sempre mudar. Por isso que Deus permite determinadas coisas na nossa vida, justamente para poder nos levar a nos conhecermos. Que a gente achamos que nós nos conhecemos, né? Aí eu me conheço, conhece coisa nenhuma, né? Aí quando se confronta com as situações adversas, aqui, no caso aqui, né, com as desilusões, com as circunstâncias, né, a qual temos passar com dificuldade, aí vai revelar quem somos nós verdadeiramente. Olha só, se uma vez de ficarmos aninhado e ensaiando nossa raiva, escolhermos confessá-la e liberá-la, Deus nos dará graça para suportar e experimentar o perdão. Essa escolha é a essência do negar a si mesmo e seguir a Cristo. Porque geralmente não se perdoa quando você passa por alguma situação assim. A gente vê isso no falar, né? No expressar. Eu conheço pessoas, a gente vai conversar com elas, elas na forma de se expressar, elas demonstram claramente que não perdoaram uma desilusão que passaram, não perdoaram uma decepção que passaram, não perdoaram um relacionamento complicado que viveram, não culpam outras pessoas e não perdoam pela talvez as circunstâncias que passaram, né? Esses dias mesmo eu tive que me desculpar com meu irmão, né? Ele, claro, ele me colocou numa situação difícil, mas de alguma forma Deus mostrou que aquela situação difícil, né? Ela não teve consequências. É uma forma de eu querer e quando nós estávamos conversando eu perdoei ele, né? E esse perdão fez com que Deus me abençoasse, entendeu? Coisa linda.
Tem mais aqui ainda nesse ponto, ponto 2 aqui ainda. Se o nosso amor é condicional e deixamos a bondade de lado, estamos operando na carne e não no espírito, entendeu? Ainda sobre isso, devemos reconhecer que dar o tratamento de silêncio aos outros também é uma forma muito real de ressentimento carnal e falta de perdão. É, dar o silêncio, vou dar um gelo naquela pessoa. Não vou falar com ela, vou dar um. Eu tinha esse problema, né? Graças a Deus, Deus me curou. Né? Eu vivi, eu tô aqui passando com vocês o que eu vivi. Deus não, isso é comportamento, né, de ressentimento carnal, como nós vemos aqui, e falta de perdão. Isso aí. Sabemos que é praticamente impossível para os seres humanos e suas próprias forças vencer verdadeiramente o ódio gerado pelas ofensas profundas. Exatamente. Concordo que não tem que, por nossas próprias forças, vencer alguma coisa. Mas Deus nos ajuda. A graça de Deus é suficiente para poder nos ajudar, né? Nos ajudar. Por isso que temos que morrer a cada dia e viver com Cristo a cada dia. Morrer para nós mesmos a cada dia e viver com Cristo a cada dia. Agora, reiterando com o qualquer poder, agora tem também o reiterando qualquer ressentimento contra Deus. Tem pessoa que se ressente contra Deus, mas fica ressentido contra Deus. Ai, Deus fez isso comigo. Opa! Né? Antes de tudo, precisamos reconhecer. E o sinal disso tudo, sabe o que é? É quando a oração esfria, quando não mais tem prazer de ler Bíblia, e quando esfria também na adoração, nos cultos, não vai mais de culto. Tudo isso é consequências. Não vai no culto mais. Pode ver que as pessoas estão ressentidas com Deus. Quando achasse que Deus é o culpado do que eu estou passando, do que estamos passando. Deus não tem culpa de nunca, nenhuma. E quando Deus, às vezes Deus permite justamente para poder nos alertar, nos orientar. Ok? E vamos dizer que aqui o sentido primeiro que o perdão não é um sentimento, é uma escolha. Você escolhe perdoar. E a fé também, você crê em Deus, é uma escolha. Aí eu estou sentindo que não tenho. Não tem sim, fé não tem sentimento. Fé é uma escolha também. Ok, vamos lá para o número 3. Olha, quando tempos, frustração, confissão ou demora trazem dúvida ou temor persistente. Se o orgulho e o eu não estão totalmente rendidos, tendemos a manifestar raiva, dúvida, quando não entendemos o porquê de Deus demorar a responder ou permitir circunstâncias dolorosas. Essa essência essa essência do orgulho é sempre exigir ou conspirar para que as coisas aconteçam do nosso jeito. A gente acha que Deus ele é obrigado imediatamente a me atender. E a demora de Deus, na verdade, ela é um tratamento. Deus conhece o nosso interior. Deus conhece a nossa estrutura. A Bíblia diz bem claramente sobre isso. Ele sabe o que nós precisamos, se esse é o momento de nós recebermos a resposta. E Deus faz isso. Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. 13 anos. Por causa de um erro que ele cometeu. E Deus, nesses 13 anos, Abraão foi se tratando com Deus, foi se tratando dentro dele, se tratando entre si, entre ele. Então, é assim, sabe? Deus ele não tem obrigação nenhuma, na verdade. E tudo que ele faz é pela tua misericórdia e pela sua graça. Se não fosse ela, nós não merecemos nada, nós nem merecíamos. E tem pessoas que ficam frustradas, né? Frustradas diante disso tudo. Ai, eu estou orando. É um problema sério. Escuta o que mais aqui sobre isso. Os tempos de perplexidade os tempos de perplexidade, demora ou dor revelam se temos fé submissas e submissão verdadeiras. Um coração submisso
aprendeu a escolher o contentamento espiritual sob qualquer condição. Então, se eu não aprendi a me contentar ainda, Deus está querendo nos ensinar isso. Amados, sabia disso? Que Deus está nos ensinando a ter o contentamento com as situações adversas? Contentamento com falta de dinheiro, contentamento com falta disso, com falta daquilo. Quando eu me contento, né, por exemplo, eu tenho uma experiência sobre isso, né? Que eu estava muito ansioso por não terminar da coisa da minha vida, sobre um novo emprego, e, e quando eu estava ansioso, né, e o que Deus fez? Ele deu uma baixa, e depois que eu me contentei e deixei nas mãos dele, Deus foi e providenciou para mim. Então é assim que Deus faz com a gente tem que aprender a se contentar. Enquanto a gente fica aqui, sabe, brigando com Deus, que Deus não responde, que Deus não responde, gente, precisamos parar com isso. Se você quer ser abençoado, né, Deus está fazendo isso para o teu bem. Enquanto você não aprender isso, vai ficar essa angústia a vida toda, vai ficar essa briga a vida toda, e vão achar que Deus ele é ruim. Não é ruim, Deus é bondoso, Deus é misericordioso. Né? Deixa eu ler aqui mais um pontinho muito importante que eu sublinhei. Um coração rendido recebe a graça para louvar e agradecer a Deus em todas as circunstâncias. Isso é um coração rendido. Um padrão de comportamento caracterizado pela reclamação persistente e pela murmuração revela que o eu ainda não se rendeu. Então, eu preciso me render a Deus. Aí, vamos lá, tem mais aqui nesse tópico 3 ainda. Esse sinal 3, né? Se reclamarmos e duvidarmos, se reclamamos e duvidamos, falhamos no teste. Entristecemos o espírito e paramos de crescer. Se a reclamação e a dúvida persistem, nós eventualmente experimentamos a consequência significativa e o castigo. É sinal que quantos de nós estamos perdendo ponto com Deus por reclamarmos e por duvidarmos para aquilo que Ele falou. Gente, a palavra de Deus, só você olhar para a Bíblia, nós precisamos crer no que Deus disse. Olha o que diz o 2 Crônica, capítulo 20, versículo 20. Crede no Senhor e você estará seguro. Crede no Senhor e você estará seguro. A nossa segurança, exatamente, depende muito de nós, do tamanho da nossa fé. Então, aprenda essas lições. Se você olhar a Bíblia diretamente, ler ela com cuidado, você vai verificar isso. E todos os homens vencedores eram homens e mulheres de fé. Vamos lá. Número 4 agora, né? Número 4. Está acabando. A gente tem que correr cada horário, né? Olha esse aqui. Quando tempos de correção, críticas, fracassos ou rejeição produzem ressentimento ou ciúmes, ou provocam uma reação defensiva. Aos termos, da, aos termos nossa, ao termos nossa reputação desconsiderada, ao sermos corrigidos ou não sermos reconhecidos, rapidamente revelamos se a humildade e o orgulho está no controle. Nossos direitos, nossos méritos. Quem disse você que você tem direito, que você tem méritos? E aí vem a coisa aí que nós somos corrigidos pelo erro que nós cometemos. Uma coisa que Deus agradou em Davi é isso. Que Davi ele tinha consciência de que todos os seus quando Deus disciplinava ele tinha com consciência que a correção que Deus deu para ele era porque ele tinha errado. Isso que agradar a Deus é você reconhecer isso. Que você está nessa situação porque você é que errou. Tem pessoas não, que elas erram e continuam criticando Deus, né? O fracasso, irmãos, ele é natural, né? A rejeição também é natural. Todos vamos passar por isso. Agora, como vamos responder, que é que vai ser o X da questão.
né? Se você está se rendendo a Deus ou não, né? Deixa eu ler aqui os pontos importantes aqui. Quem está no controle da sua vida é você ou Deus? É claro que todos passamos por momentos em que ficamos na defensiva e sentimos raiva, mas o que fazemos com esses sentimentos é que vai determinar nossa submissão e entrega. É, todos nós vamos, de alguma forma, vamos sentir algumas raivas. Vamos, isso é natural, fique tranquilo. Você vai ficar, às vezes, na defensiva, mas isso aí, mas a sequência disso que vai determinar se nós nos rendemos ou não a Deus. Se nós somos submissos a Ele, se nós entregamos realmente tudo a Ele. É isso aí. Escuta aqui. Pessoas orgulhosas são compulsivamente dirigidas a mostrar o quanto estão certas e os outros errados. Para os orgulhosos e não quebrantados, não é suficiente expressar a opinião ou verdade. Eles querem rebaixar os demais e, de propósito, buscar ostentar o brilho mental e espiritual. Querem sempre estar em cima e não querem descer de hipótese alguma. Queridos, precisamos nos quebrantar, precisamos nos submeter a Deus. Lembra que eu falei aqui? Né? Eu quero. Tiago, capítulo 4, versículo 7. O que diz? Portanto, sujeite-se a Deus, mas existe o diabo e ele fugirá de vós. Porque o diabo opera em muitos casos das nossas vidas. Porque nós não nos submetemos a Deus. Eu vou repetir, eu sempre falo nas minhas predições e vou dizer para você também aqui. Só tem uma forma de você vencer o diabo, uma só. Não tem teologias que ensinem sobre mais, somente se submeter a Deus. Agora, cara, você pode estudar teologias como se submeter a Deus. Entendeu? Agora é diferente, tá? O modo como lidamos com os nossos fracassos e imperfeições indica quem está verdadeiramente no comando. É nós ou é o Espírito Santo? Todos nós temos fracassos. Todos nós somos imperfeitos. Lidar com essas situações é que vai determinar quem manda, se é Deus ou é nós mesmos. E volto aqui a dizer aqui justamente sobre isso, sobre as posições acadêmicas. Cuidado com as posições acadêmicas. Eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou evangelista, eu sou missionária, eu sou diácono, eu sou diaconisa, eu sou bispo, eu sou apóstolo. Cuidado, cuidado com essas posições acadêmicas. Eu sou teólogo. Gente, isso não é nada. Pastor, ele é servo dos servos. Diáconos é servo dos servos. E outras mais posições acadêmicas sempre vão ser servos dos servos. Ao contrário, quanto mais você subir as cadeiras ministeriais, mais você tem o dever e a obrigação de servir o povo e encontro as almas que Deus colocou em suas mãos e colocou ao seu encalço. Ao contrário, né? Tem pessoas que sentam na cadeira em frente lá, e eu tenho muita dificuldade de pensar em colocar na igreja nós estamos lá, e eu não nos posicionamos assim ainda, né? Mas eu tenho muito, sabe, penso muito sobre isso, para poder não ostentar ninguém, para que as pessoas não venham se ostentar como grandes obreiros. Acho que o cargo ministerial, independente de onde você senta, se você fica lá na porta ou não, né? Eu, particularmente, quando não estou pregando na igreja, geralmente eu vou lá para a porta, fico lá na porta, ou sento, quando estou cansado, né? Também velho, né? Aí a gente tá sentado, aí já vai sentar, eu sento lá no meio da igreja, eu sento no primeiro banco da igreja, onde for necessário, onde for preciso. Não existe banco específico para ninguém. Você tem que aprender a ser assim.
Parar com essa ideia de querer, né, se ostentar com as posições acadêmicas. Vamos lá, número 5. O quinto sinal se estamos submissos ou não. Olha só, quando ignoramos, negamos ou toleramos conflitos de consciências contínuos, a maior evidência de orgulho e do eu submisso é ignorar o convencimento de Deus e continuar na desobediência. Então, Deus ele nos convence. Você sabia disso? Que somos constantemente convencidos por Deus a, a largar ou viver uma vida submissa a Ele. Agora, a questão toda é eu procurar entender isso, né? A gente ter a percepção de que Deus está falando conosco sobre, sobre isso. Né? Quando às vezes eu estou ali, o irmãozinho, talvez aquele irmãozinho que tenha, talvez na ótica humana, ele é desconsiderado, uma pessoa que não tenha nenhum padrão de pregação, tal, talvez um testemunho, ou talvez um cântico que a pessoa cantou. Né? A gente tem que ter humildade de entender que Deus está falando conosco, que Deus quer nos convencer. E agora, basta a gente querer sair fora disso, né? Olha só, um comportamento que nos denuncia é usarmos argumentos ou racionalizações elaboradas para nos convencermos ou convencer os outros que algo é aceitável. Quando temos, quando temos que constantemente racionalizar para acreditarmos que algo é certo, é mais do que provável de que seja errado. O que é racionalizar? É você usar argumentos racionais para dizer que você está certo. Principalmente quando nós vamos fazer discussões teológicas. Eu, particularmente, não gosto muito disso. E nem me envolvo com discussões teológicas. A conversa que eu tenho com as pessoas sobre teologia são conversas que as pessoas me perguntam, né, o que pensam. Aí as pessoas falam, cada um tem o seu entendimento. Bom, vamos ver que entendimento é esse. Estou falando aquilo que a Bíblia está dizendo. Né? Eu não estou usando as minhas razões, estou usando o que a Bíblia ensina. Tem algumas coisas aí que eu não aceito, e eu digo que eu não aceito. Não é que eu esteja certo, que seja errado, eu estou falando o que a Bíblia ensina. É diferente. Mas tem pessoas que querem racionalizar e brigam. Eu não brigo, nem gosto disso. Né? Se eu quiser entender, amém. Se não quiser entender também, eu também. Mas o quê? Ninguém é obrigado a seguir o que a Bíblia ensina. Ninguém é obrigado. Por isso, nós temos que ser bem humildes nessa área. Né? E discutir, tem pessoas que discute fatores escatológicos, né? Que se a igreja vai passar de outro mundo, e brigam, sabe? Eu tenho podcasts aí, amados, que eu nem vejo. Quando eu começo a ver que existem discussões doutrinárias, eu estou fora. Né? Uma coisa que pastor Hernandes Dias Lopes falou, eu aceitei, eu concordei com ele. As, é, as linhas teológicas, elas todas estão certas. Elas estão certas de acordo com aquilo que você entenda. Mas essas linhas escatológicas que eu acho que é certo, que eu disse que não é errado, a gente não tem que discutir sobre isso. Mesmo porque, né, de qualquer forma, as coisas vão acontecer, seja como vai ser, como vai acontecer. O fato é que eu tenho que estar em santidade com Deus, independente. Lembra que Jesus falou? Não ficam aí querendo saber do que há de acontecer. Vá lá e receba o Espírito Santo e sejam minhas testemunhas. É só ser um testemunho. Quem é testemunho, quem vive em submissão a Deus não vai se preocupar se a igreja vai passar por tribulação ou não, se o milênio vai ser antes da tribulação, se a igreja vai para isso, vai para... Gente, não vamos se preocupar com isso. Não tem nem precisão de discutir sobre isso, né? Tá bom?
É muito fácil agir como que não estivéssemos certo do que Deus está falando, mesmo tendo uma boa ideia que seja a vontade de Deus. Tais padrões são sinais que eu não estou totalmente, que não está totalmente rendido. A outra estratégia da carne é simplesmente retardar a obediência e a submissão total. Racionalizamos com pensamentos como: não me rendi totalmente, mas estou trabalhando para isso. É o que fala aí. Não, eu ainda não larguei isso, não, mas estou trabalhando para isso. Não está trabalhando, não. Você não está trabalhando. Você tem que determinar se vai ou não. Não existe meio termos, né? Meio termos. É um problema muito sério. Vamos terminar então? A última aqui para terminarmos, a hora já está quase uma hora que eles estão falando aqui já, né? Número 6. Uma resposta carnal às perdas, dores, fraquezas, ou autoconsciência excessiva, o modo como agimos é a perda de prestígio, trabalho, dinheiro, aparência pessoal, forças, ou diante das doenças, envelhecimentos, circunstâncias diversas, frequentemente revelada, o verdadeiro centro da nossa confiança e autoimagem. Como é que vamos reagir diante das perdas, seja quais forem elas? Você vai determinar, né? Como é que vai ser isso? Lembra de Jó? Jó perdeu tudo, mas ele louvou o nome do Senhor. Você louvaria o nome do Senhor por uma perda? A hora que Jó não perdeu pouca coisa não, hein? Perdeu foi muita coisa. E aí que entra. Então a gente começa muito a valorizar coisas, valorizar a nossa identidade, a aparência, aquilo que é chamado de força humana também, e achamos, e quando a gente perde tudo isso, a gente reage de uma forma completamente fora de questão. É sinal que a gente não está entendendo o nosso caminhar e nós não nos rendemos e não nos submetemos a Deus. A Deus. Deixa eu falar aqui, ó. O apóstolo Paulo disse que devemos nos gloriar em nossas fraquezas, enfermidades, aflições. Ele disse que sentia prazer nelas. Isso nos traz à memória a força e a segurança que temos em Deus. Quando Paulo diz o quanto Deus usa as aflições, fraquezas, para o seu crescimento, ele parou de pedir alívio e começou a gloriar-se nas fraquezas. Em vez de ficarmos ali reclamando, vamos dar glória. Vamos ser crente independente das circunstâncias. Vamos glorificar a Deus independente das circunstâncias. Isso até mesmo caracteriza um verdadeiro adorador, né? Quando a velha natureza está aí agindo, está no controle, o que vai acontecer é reclamação, é murmuração, vai resmungar aqui, vai resmungar ali, né? Porque, na verdade, ele perdeu todo o sentido do que é se submeter a Deus. Não vai haver louvor, não vai haver a paciência. Lembra o que Paulo falou em Romanos? Vamos ler, só de poder dar sequência aqui em Romanos está aqui em Romanos, eu já achei Romanos, fiquei sem querer. Romanos capítulo 5, o verso 3 em diante diz o seguinte: não somente isso, mas nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. A experiência aqui, né, também a perseverança tem a ver com paciência. A paciência produz experiência ou produz um caráter formado, como diz lá a versão NVI, que coisa boa. Tudo isso é que produz a pessoa. Mas o que Paulo fala aqui? Ele fala que ele estava se gloriando nas tribulações. Não é ficar, eu estou fazendo tribulação. Não.
Gloriar quer dizer você entender que aquele processo é para o seu crescimento. Para o seu crescimento. Ok? Terminamos aqui, né? Terminamos mais um ponto. E terminar, eu quero falar sobre que Paulo fala lá, Paulo não, perdão, João, 1 João, capítulo 2, versículo, capítulo João, 1 João, perdão, 1 João, capítulo 2, verso 16. Vamos lá. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ok? Vamos terminar aqui essa primeira parte, dizendo que temos que tudo isso que nós falamos aqui procede do mundo. E a Bíblia fala que nós temos que não andar segundo a formação do mundo, mas deixar que Deus transforme o seu sentimento, que a palavra dele transforme as nossas vidas. Ok? Até domingo que vem, dando continuidade aqui a esse tema aqui é muito importante. Deixa eu te citar o tema de novo aqui. O tema é Vencendo o Orgulho Insubmisso e a Dependência da Carne. Parte 2, semana que vem. Deus abençoe. Até domingo que vem.